Um comprimido pode ser a solução para muitas queixas. No entanto, o uso irracional de medicamentos é hoje um dos maiores problemas a nível mundial na área da saúde. Remédio é quase sinônimo de alívio. Hoje, o mundo está repleto de fármacos para todos os tipos de problema, o que é bom. São substâncias criadas para trazer benefícios à saúde. Mas o que deveria ser apenas solução se torna um problema quando o uso é inadequado. Então, o que ocorreu nos últimos 20 anos foi uma série de medicamentos serem utilizados de forma abusiva. Abusiva em tempo, em quantidade e no efeito que elas provocam. Por exemplo, nós temos uma situação de uma medicação para dor nos Estados Unidos, que é a oxicodona, que virou uma febre nos últimos 10 anos, com abertura inclusive de vários centros para dor, e eles eram centros de tratamento especializado para dor, só que eles trouxeram uma questão delicadésima, porque a oxicodona era ótimo para dor, mas desenvolvia tolerância e dependência. Então, hoje nós temos inúmeras pessoas que chegam a ter overdose de oxicodona, que não largam mais a oxicodona, e isso hoje virou um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Então, não só com remédios opioides, como a oxicodona, mas uma série de outros remédios facilitam que se utilize a mais ou por tempo maior, e isso é muito delicado. Um estudo da Fiocruz aponta que quase 4,5 milhões de brasileiros usam medicamentos sem prescrição médica, um número 3 vezes maior ao total de pessoas que usam crack. E dados da Abifarma, Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, apontam que cerca de 20 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil como consequência da automedicação. Um cenário tão preocupante que a Organização Mundial da Saúde destacou a emergência em disseminar o uso racional destas substâncias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso racional de medicamentos significa ter uma indicação profissional da substância própria para a condição clínica, com a dose adequada às necessidades individuais e por um período determinado. No entanto, a própria OMS estima que metade dos medicamentos prescritos e vendidos acabam sendo usados de forma irracional, o que, além de desperdício, resulta em riscos para a saúde. O abuso de medicamentos, ele é algo que acaba trazendo malefícios. Ele até pode, naquele momento, melhorar a dor, passar uma situação de ansiedade ou de angústia, mas quando isso se perpetua por um tempo mais longo, ele começa a trazer os malefícios e os riscos disso. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não haja um abuso de nenhuma substância. Nós podemos, por exemplo, pegar o álcool como exemplo. Beber um pouco de álcool é extremamente gostoso, socializante, né? Todos nós brindamos, tomamos um pouco de bebida alcoólica e faz parte da vida. Mas, se você começa a ter um abuso do álcool, ele começa a trazer inúmeros malefícios. E isto com tudo na vida. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios pode levar a lesões renais, por exemplo. Outros remédios para dor e para dores até específicas, como dores de cabeça, eles podem levar a alterações hepáticas. Dr. Calil, especialista em farmacologia, destaca que é preciso cuidado mesmo com aqueles medicamentos de venda livre e que parecem não oferecer nenhum risco, como fitoterápicos e homeopáticos, substâncias que podem causar interação medicamentosa e algumas condições ruins sem a devida orientação. O especialista também chama atenção para o fato da característica abusadora fazer parte da personalidade de algumas pessoas. Nestes casos, os médicos precisam ficar atentos para não compactuar com a conduta. Muitas vezes, a medicação ela também é aliviante para o médico. Muitas vezes, o próprio médico coloca para o paciente usar um remédio
quase como se isso fosse algo da tranquilidade dele. Não, vai tomando tal medicação, pode tomar. Se houver necessidade, pode tomar uma dose extra. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos, sim, nos dar mais trabalho, que é solicitar que o paciente entre em contato e me conte quando for necessário, e eu posso prescrever uma medicação a mais, se for necessário, quando for necessário. Saúde é um conceito amplo. Inserir boas práticas na rotina e ter consciência dos riscos da automedicação são escolhas individuais que promovem a qualidade de vida. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.